Feche os teus olhos novamente. Se coloque mais uma vez diante da presença de Deus, como já estamos, porque Ele está aqui neste lugar. Coisas lindas, coisas maravilhosas o Senhor tem para operar aqui nesta noite. Você não veio aqui por um acaso. A sua vinda até aqui, este lugar, não é em vão. O Senhor te levantou no meio da tua casa como uma coluna. Você é alguém que vai levar a mensagem, a palavra do Senhor para dentro do teu lar. Isso, então abra o seu coração para receber mais de Deus, mais dessa unção, desse poder em nome de Jesus. Oh, porque Ele pode fazer muito mais além. Talvez as circunstâncias são contrárias e digam que não, mas para o nosso Deus não existe impossível. Ele é o Deus que faz tudo se tornar possível. Ele faz tudo se tornar real. E Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui nessa noite, meu irmão. Levante suas mãos para o céu, para receber mais e mais do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Porque Ele fará um milagre em tua casa. Os teus projetos, os teus sonhos não vão morrer, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Adora Ele de todo o seu coração. Aleluia. Ele está derramando o óleo da unção aqui nessa noite, em nome de Jesus. Adore a Ele. Quando as circunstâncias encobrirem sua visão, suas tentativas parecerem sem valor, quando todos dizem não vai dar, atingindo assim teu coração, creia, não desista, porque Deus fará. Não se deixe abater por uma situação, porque a última palavra, ela é do Senhor. Sua família não vai acabar. Esse mar não o afogará. Erga sua voz, porque Deus fará. Deus fará um milagre em sua casa. Seus projetos, seus sonhos não vão morrer. Derramando o óleo da unção, ministrando a cura e o perdão, restaurando a aliança que um dia se perdeu. Deus fará um milagre em sua casa. Seus projetos, seus sonhos não vão morrer. Derramando o óleo da unção, ministrando a cura e o perdão, restaurando a aliança que um dia se perdeu. Creia, Deus fará. Creia, meu irmão. Creia, Deus fará. Ele fará. Creia, Deus fará. Oh, creia, Deus fará. Não se deixe se abater por uma situação. Não se deixe abater por uma situação, porque a última palavra, ela é do Senhor. Sua família não vai acabar. Esse mar não o afogará.
erga sua voz, porque Deus fará um milagre em sua casa. Seus projetos, seus sonhos não vão morrer. Derramando o óleo da unção, ministrando a cura e o perdão, restaurando a aliança que um dia se perdeu. Deus fará um milagre em sua casa. Seus projetos, seus sonhos não vão morrer. Restaurando o óleo da unção, restaurando a cura e o perdão, restaurando a aliança que um dia se perdeu. Creia, Deus fará. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos. E é mais um dia de bênçãos para nós, para a nossa casa, para a nossa família. E eu te peço que os corações sejam agora visitados pela Tua presença, pela Tua palavra, pela Tua verdade. Estamos aqui, ó Deus, em busca de conhecimento. Estamos aqui em busca, meu Deus, de melhora, de crescimento, de salvação. Para nós, meu Deus, para a nossa família. E eu tenho a certeza que cada um que está aqui, ó Deus, terá o seu coração tocado. Não nos deixe ser enganados por essa vida. Não nos deixe ser enganados pela nossa carne. Não nos permita, meu Deus, perder agora a visitação do Senhor. Eu creio que há algo grande para acontecer. Eu creio que há algo lindo para o Senhor realizar. Eu acredito que o Senhor quer fazer coisas lindas pelo teu povo. E é por isso que nós estamos aqui, abrindo o coração, levantando para ti as nossas orações, abrindo, meu Deus, a nossa alma diante de ti e crendo na bênção, crendo no milagre, crendo na manifestação do teu poder. Fala conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. E você diga amém? Pode aplaudir o Salvador. Lindo, santo, maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Tudo bem? Vamos sentar. Bem-vindos à casa de Deus. Hoje é quarta-feira da família e temos a certeza que Deus vai nos abençoar. Glória a Deus por isso. Você já pegou o pedido de oração já? Para jogar no lixo? Sim ou não? Então tá bom. Daqui a pouquinho nós vamos fazer aquela oração pela nossa casa. E eu tenho a certeza que Deus vai se manifestar. Glória a Deus. Eu vou falar contigo sobre Filipenses capítulo 1. Nós estamos nesse mês de abril pregando sobre recuperar a essência. E eu tenho dito para as pessoas que recuperar a essência significa trazer as coisas para o seu estado natural. Digam amém por isso? E Deus nos tem presenteado com a mensagem da palavra. E eu tenho plena certeza que algo especial será acrescentado na nossa vida. Filipenses capítulo 1, versículo de número 27. Acharam? Filipenses 1, 27. Vamos lá? Podemos? Está escrito assim, ó. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estais num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do
Evangelho. Eu acredito que nesse tempo que eu estou aqui, eu já devo ter falado sobre esse versículo algumas vezes com vocês. Mas no próprio livro aqui de Filipenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo fala que ele não se cansava de repetir para eles as mesmas coisas, porque aquilo era palavra de segurança. Ou seja, fazia parte ele ficar tocando no assunto de forma repetida, para que eles guardassem no coração. O que ele falou? Não é tão difícil quanto a gente pensa viver com Cristo. Agora, para você poder viver com Cristo, você precisa viver conforme a sua mensagem. Não adianta, eu lembro de uma música antiga, não sei se você vai se lembrar, mas o cantor falava bem assim: não adianta na igreja rezar e fazer tudo errado. Quem lembra disso? Isso aí é uma das verdades que toca por aí sem ser, né, tirado da palavra de Deus. Mas é o que muita gente anda fazendo. Indo na igreja orar, mas anda fazendo tudo errado. E é por isso de algumas coisas não estarem acontecendo da forma como elas queriam. O Paulo falou, ele estava conversando com eles, dizendo que ele tinha um desejo de ir logo para o céu, partir lá com Cristo, porque isso é incomparavelmente melhor. Só que ele disse: olha, eu estou percebendo que nesse momento será mais produtivo eu ficar com vocês, para que esses frutos bonitos que a gente está colhendo continuem a serem colhidos. E na sequência ele já engata essa fala: olha, se eu estou aqui com vocês, vocês têm que viver conforme o Evangelho. Se eu não estiver perto, vocês têm que fazer a mesma coisa. Eu não sei se você concorda comigo, mas tem gente que só trabalha quando o patrão está olhando. Já conviveu com gente assim? Que tem alguém supervisionando, a pessoa está. O patrão vai embora, a pessoa usa a vassoura como apoio, né? Não pode. Tem gente que é assim. Se ela encontra o pastor na rua, ela até, né? Opa, tudo bem? Gente, nós não temos que fazer nada para mostrar coisa alguma para ninguém. Eu estava me lembrando hoje de um caso. Eu fui pastor em 2008 numa cidade lá perto de Curitiba, em São José dos Pinhais. E eu acordei cedo naquele dia, aquele tempo eu era solteiro ainda, morava sozinho na igreja. E eu falei: eu vou sair e dar uma caminhada na rua, daí eu passo na padaria, tomo um café, volto e abro a igreja. Estou caminhando aqui na rua, beleza, de repente, ó, vou andar nessa rua aqui. Na hora que eu viro assim, pro lado direito aqui, uma irmã da igreja, ela estava com um cigarro na mão. Na hora que ela me viu, ela fez assim. Eu comecei a rir na cara dela, falei: irmã, não adianta a senhora se esconder. Eu vi o que a senhora tem na mão aí, e o pior de tudo, Deus está te acompanhando desde a hora que você acendeu essa porcaria aí. Adianta se esconder? Não adianta. É a mesma coisa. Não sei se você já viu aquelas reportagens quando fazem aqueles flagras de gente fazendo furto. O cara, ele vai, por exemplo, abrir um carro lá, ele faz assim, né? O crente deveria fazer assim: ô, o senhor tá aí. Não vou fazer nada de errado, não. Falou: gente, o segredo de caminhar com Jesus é o quê? É viver conforme o Evangelho. Se você está querendo descobrir alguma fórmula mirabolante aí, você está procurando alguém que te ensine algo grandioso, algo extraordinário, não perca seu tempo. O cristão que quer ser cristão verdadeiro vive conforme o Evangelho. Pastor, mas o que é o Evangelho? É a mensagem central de Cristo. Vou lhe falar. Tem 3 capítulos na Bíblia, Mateus 5, 6 e 7. Se você conseguir praticar tudo que está nesses 3 capítulos, você vai para o céu tranquilo. Estou falando sério aqui com você, hein? Olha que a Bíblia tem quantos livros mesmo? 66. Teve gente que ficou pensando aí, 38? Não, a Bíblia tem
66 livros. São 39 no Antigo, 27 no Novo. Se você pegar lá o Mateus 5, 6 e 7 e conseguir viver aquilo ali, você vai para o céu sossegado. Você quer ver? Vamos tirar lá algumas lições lá do capítulo 5. Coisa bem pouquinha. Nada demais eu vou falar aqui. Nada que você não saiba. Mas talvez saiba e não esteja praticando. Mateus capítulo 5, versículo 8 e 9. Só de cara assim. Somente devemos nos portar conforme o Evangelho. Mateus 5, versículo de número 8. O que a Bíblia diz aí? Bem-aventurados quem? Os limpos de coração, porque eles... Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, sendo o primeiro a dizer que já aconteceu. Alguma vez teu coração já ficou sujo? Levanta a mão, já aconteceu com você? Já? Você imagine que só por causa desse versículo aqui, você já correu o risco na vida, espero que não esteja correndo, de não ter a chance de ver ao Senhor. Só esse versículo aqui já dá para nós uma ferramenta violenta para nós lutarmos, porque ele diz, quem tem o coração limpo, esse vê Deus. Está falando só lá do último dia? Não. Está falando de enxergar Deus trabalhando, de ver Deus operando. Então deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, sem dar muita volta. O seu coração aqui nessa noite é limpo? É limpo com relação a coisas que lhe fizeram? A prejuízos que lhe causaram? Coisas que fizeram para você lá na sua infância? Eu conheço gente que até hoje, na idade adulta, tem medo de se relacionar com pessoas, por quê? Por traumas lá de trás. Gente que se frustrou na vida sentimental e nunca mais quis saber. Ou teve uma decepção com alguém lá atrás e agora todo mundo que aparece na frente dela, ela acha que vai ser igual. Ela não se curou. Ela não se limpou. Ela não vai ver a operação de Deus. Por isso que lá no Salmos 27, versículo 4, coloca na tela aí para mim, por gentileza, é o pastor Souza que dá lá. Salmos 27, 4, está na tela aí, ó. Uma coisa, o que acontece? Eu pedi ao Senhor, e que possa morar na casa do Senhor o quê? Todos os dias da minha vida, para quê? Para contemplar a formosura. Contemplar a formosura é a mesma coisa que o quê? Que enxergar, que ver a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Ele não estava orando, gente, para ter um quartinho dentro da casa de Deus. Não é isso, não. Ele falou, eu quero viver na casa, na presença de Deus todos os dias da minha vida. Ele falou, isso eu vou pedir. Mas eu preciso também fazer o quê? Buscar. E buscando, eu tenho que ter aquela consciência de que se alguma coisa não está me deixando alcançar, eu vou cortar. Vou lhe dizer, talvez hoje seja dia de visitar aí lembranças amargas da sua vida e falar com Jesus. Hoje eu quero colocar uma pedra em cima desse assunto, porque isso está me atrapalhando de lhe ver. Eu não consigo enxergar a formosura do Senhor, por exemplo, trabalhando na minha casa. E outra coisa, eu não consigo aprender sobre determinadas coisas. Eu não vejo Deus e automaticamente Ele não consegue me ensinar. O melhor ensino que existe é aquele que se aprende de perto. Lembra do Jó? Quando ele é visitado por Deus, ele falava, olha, eu lhe conhecia de ouvir falar, mas agora o que aconteceu? Eu estou te vendo. Ele limpou
naquela conversa com Deus, o coração de muita coisa. E até de maus pensamentos que ele tinha com relação ao próprio Deus. Eu já comentei isso aqui uma vez, mas não custa falar. Eu já preguei e cuidei de igrejas onde tinha pessoas que falaram para mim, eu achava que Deus não gostava de mim. Eu achava que Deus não se importava com os meus problemas. Como que não se importa? Claro que se importa. Só que ele não pode burlar as suas leis para poder alcançar a nenhum de nós. Se tem uma coisa que nós precisamos entender, é que Deus é leal aos seus princípios. Lembra que ele disse, não coma da árvore que está no meio do jardim. Falou ou não falou? O homem comeu. O que Deus teve que fazer? Teve que executar o juízo. E Deus por um acaso não amava o Adão? Claro que amava, era a imagem e semelhança dele. Mas Deus não viola princípios. Vocês lembram de um homem chamado Moisés? Que a Bíblia diz que falava com Deus cara a cara, como com qualquer conversa com o seu amigo? Deus não teve que deixar o Moisés fora da terra prometida? Por quê? Porque o Moisés cometeu um erro. Deus amava Moisés ou não? Com certeza. Tanto que é um personagem que é citado em toda a história da Escritura. Só que não entrou. Nós lemos na Bíblia. Davi, homem, quando foi descoberto, diz que era homem segundo o coração de Deus. Cometeu as suas falhas e Deus não passou pano em nenhuma delas. Então o que fica claro para nós aqui? Precisamos limpar o nosso coração. Temos algum problema com alguém? Procuramos a pessoa, conversamos com ela. Ah, se eu for procurar agora, a pessoa vai me dar um tiro, pastor. Então você faz igual o Jacó. Você entra diante de Deus em oração. Quando Deus preparar a ocasião, você vai lá e conversa com a pessoa e resolve o problema. Glória a Deus. Não fique com pendência com ninguém. Eu estava ontem lá em São Paulo com o pastor Jaime, estava comentando alguns assuntos, e ele falou, não deixe as coisas para serem resolvidas no dia do juízo. Resolva quando? Agora. Não deixa para resolver problema lá na frente. Trata hoje. Ah, é impossível de eu conversar com aquela pessoa. Coloca diante de Deus. Vai orando para ter o dia da reconciliação. Esse dia terá que acontecer. Esse dia vai ter que chegar. Para você poder chegar diante da pessoa e falar, olha, você me fez isso, aquilo outro, e eu quero, diante de Deus aqui agora, fazer aqui um acordo de paz com você. Eu lhe perdoo pelo que você fez contra mim, e se eu também fiz alguma coisa errada, eu também quero receber teu perdão. Porque muitas vezes nós nos achamos vítimas, mas nós também temos culpa no cartório. Algumas vezes vestimos capa de coitado, mas também temos os nossos problemas. Por isso que ele disse, só tem um jeito de seguir a Jesus, andando conforme o Evangelho. Vamos lá? Mateus 5:8, né? Agora Mateus 5:9. Bem-aventurados quem agora? Os pacificadores. E por que isso? Porque eles serão chamados o quê? Filhos de Deus. Olha só que coisa terrível. Eu só vi na Bíblia 2 vezes sendo mencionado sobre ser filho de Deus. A primeira está lá em João 1,12, quando diz que todos os que aceitam, receberam Jesus Cristo, são feitos filhos de Deus. E aqui nessa passagem que diz que os pacificadores também serão chamados filhos de Deus. Você sabe quem que é o pacificador? É aquele que tem a sabedoria de contornar problemas. Tem a oportunidade, irmão, de resolver alguma coisa na base da pancada. Não, vamos fazer a coisa aqui com sensatez. Alguém chega para você e fala, fulano aprontou comigo. Aí você diz, se fosse comigo eu quebrava a cara. Você não é filho de Deus. A pessoa chega para você e fala mal da igreja, o que você faz? Você pacifica. A pessoa chega e fala mal de uma série de coisas, o que você faz? Pacifica.
Tem gente que ainda não entendeu. Tem gente que tem aquela famosa ideia. Tem que colocar lenha na fogueira. Não, tem que tirar. Quem de vocês aqui é casado? Aprenda a pacificar o seu cônjuge. Quem aqui tem filhos? Paulo falou lá em Efésios 6, pais, não provoquem os vossos filhos à ira. Tem pai que é cri-cri, chato demais. Tem que saber fazer o quê? Saber pacificar. Tem que saber acalmar o ambiente. Tem uma mulher na Bíblia chamada Abigail. Quem já leu a história dessa mulher? O marido dela fez uma baita de uma besteira. Pois ela foi lá e consertou a história. Fazendo o quê? Pacificando a Davi. Nós precisamos aprender isso aí. Não é difícil. Eu lembro que uma vez eu ouvi uma música. Essa é a música lá do sul, tá? Vocês não vão saber da música. Diz que ele dava um boi para não entrar numa briga e dava uma tropa para não sair. Não, faz o contrário. Deu uma tropa para não entrar. Glória a Deus, gente. Aprenda isso. Tem um amigo meu que fala, pastor, eu não entro em bola dividida. Mas não entra mesmo. Não perca seu tempo. Tem muitos problemas que foram criados na nossa vida porque nós não soubemos o quê? Pacificar. Sabe aquela? Respirar uma vez a mais para responder alguém? Em família. Tem coisa que a gente não diz e depois se arrepende? Fala e depois fica lá. Oh, caramba, se eu tivesse ficado quieto. Pois é, agora você já sabe. Da próxima vez, você fica quieto. Faz igual o Davi. Pede para Deus, Senhor, coloca um anjo na porta da minha boca. Eu não quero cair em transgressão por causa das besteiras que eu falo. Voltando àquela frase lá do começo. Não adianta na igreja, vir na igreja orar e fazer o quê? Tudo errado. Você limpa o seu coração e depois você se torna o quê? Pacificador. O Paulo não disse lá na segunda carta aos Coríntios que nós consolamos as pessoas com a consolação que nós recebemos? Quem é limpo de coração, automaticamente, quando vê alguém que está propenso a sujar o coração, ele chega lá e fala, não, não faz isso aí não. Até diz, olha, eu já carreguei lixo no meu coração e foi a pior besteira que eu já fiz. E hoje em dia é fácil você perceber quando as pessoas estão queimadas, né? Elas vão para a internet e começam a desabafar. E o pior é os crentes, né? Que coloca versículo para ficar dando toquinho nos outros. Olha para o seu irmão, faz uma cara de sarro para ele aí. Faz aí. Bota versículo da Bíblia para ficar dando indireta para os outros. Que coisa feia. Seja o quê? Pacificador. Pacifique as coisas. Não complique elas mais. Amém? Aí pula um pouquinho, versículo de número 13. Mateus 5,13. O que ele disse? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e para ser o quê? Pisado pelos homens. Jesus disse, olha, vocês que estão aqui me ouvindo e que querem ser os meus discípulos, vocês são sal nessa terra. Vocês são o diferencial. O sal não é isso? Se ele está presente, as pessoas não notam, mas se ele falta, daqui a pouquinho você vai chegar em casa e vai jantar. Vai ou não vai? Se você for comer lá, caramba, não tem sal. Se ele está presente, vai embora, né? Passa batido. Agora, se ele não está, faz falta. E assim deveria ser você. Para você ter uma ideia, tem um versículo que está lá em Eclesiastes capítulo 6. Vamos abrir lá um pouquinho? A gente já volta aqui no Mateus.
Eclesiastes, capítulo de número 6. Versículo de número 3. Glória a Deus por isso. Eclesiastes é aonde, pastor Jamil? Se abre a Bíblia no meio, tem os Salmos, depois tem o Provérbios, depois vem quem? Eclesiastes. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes 6, versículo 3. Digam amém? Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma se não fartar do bem, e além disso não tiver um enterro, digo que um aborto é o quê? Olha só como é que é o negócio. Ele falou, tem gente que pode viver 100 anos na vida. Vamos supor aqui que o nosso amigo Jodã vai viver até os 100. O senhor tem quantos já? 40, você tem 44? Eu estou bem, hein? Rapaz do céu. Então, para chegar nos 100 anos, faltam 56. A Bíblia Sagrada diz, o cara pode viver 100 anos. Ele pode ter aquela multidão de filhos. Quem de vocês veio de família grande? 7, 10 irmãos? Quem veio? A Bíblia diz, ele pode viver 100 anos, pode gerar 100 filhos, pode ter uma estadia longa nessa terra. Só que se ele morrer, ele não tiver um enterro, quando ele fala de enterro, é aquele velório dolorido, que a pessoa morreu e vai deixar o quê? Saudade. Ele falou, se isso não acontece com a pessoa, se a nossa presença ela vai ser dispensável em algum lugar dessa vida, a Bíblia diz que nós somos piores do que um aborto. Se você não faz falta, você é pior do que um? O que é um aborto? Aquilo que nem nasceu. E se você pegar o versículo 4, o que ele fala aí? Ó? Porque debalde veio, e em trevas se vai, e de trevas o quê? Se cobre o seu nome. Ou seja, daqui a pouco a pessoa sumiu, nem lembram mais. Cristão não era para ser assim. Olha, quero avisar aqui os meus vizinhos, que eu comprei uma casa em outro bairro e estou indo embora. Ah, vizinho, não fala um negócio desse. Não diga isso. Você vai embora? Sério mesmo? Rapaz, essa vizinhança não vai ser a mesma sem você. O que é isso? Esse é o sal que Jesus falou. Que se ele não está, ele faz falta. Agora você vê que interessante. Abre de novo lá o Mateus lá. Se o sal for insípido, 5,13, né? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, ou seja, sem sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e o quê? E ser pisado pelos homens. Eu lembro que ano passado, numa das vigílias que a gente fez aqui, naquela passagem do primeiro para o segundo semestre, eu falei numa das igrejas aí sobre algumas perseguições que andam acontecendo. Aí eu dei um exemplo. As pessoas zombando da igreja em determinados lugares. Aí eu falei, isso aqui é perseguição ou é porque o povo perdeu o sabor? Que tem gente que acha, estão me pisoteando. Eu estou sendo perseguido. Ou está sendo pisado porque não salga mais. Lá em Atos 5, a Bíblia Sagrada diz sobre a morte de Ananias e Safira. Já leram isso? O que a Bíblia diz? Quando morreu os dois, veio um grande temor sobre todo mundo. Até quem não era da igreja ficou com medo daquele povo. Agora vamos falar um negócio, irmão. Tem gente que fala, minha família não respeita a minha fé. Mas não respeita por quê? Cadê o sal? Cadê o sal?
Lembra? Somente tem que se portar conforme o... E o evangelho manda você ser o quê? Sal dessa terra. Se você não está, não é a mesma coisa. A sua presença traz diferença. Agora, se não traz diferença, o que acontece? As pessoas pisam. Pastor do céu, então, o que está acontecendo comigo? Pode ser. Infelizmente, pode ser que você esteja sendo salzinho insípido. E ele parou aqui no sal? Não, tem mais ainda. Versículo 14. Vós sois o quê? A luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E dá luz o quê? Olha só, 16. Assim resplandeça a vossa luz diante de quem? Dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quê? O vosso Pai. Você vê como é que é o negócio? A nossa boa conduta faz com que as pessoas olhem para a nossa vida e agradeçam a Deus a nossa existência. E ele diz, olha, ninguém acende uma lâmpada e faz o quê? Esconde ela. Vamos acender a lâmpada e colocar aqui debaixo do púlpito. Não. A ideia de uma lâmpada acesa é o quê? É colocar no lugar visível para que transmita a luz. Tem gente que reclama, eu não entendo por que eu não estou crescendo, por que a minha vida não está progredindo, por que Deus não está me abençoando, por que Deus não está me promovendo. Gente, se você brilha, Deus coloca você no alto. Se não está colocando, quer dizer que a minha luz está o quê? Está fraquinha. Eu preciso o quê? Eu preciso brilhar. A Bíblia diz, assim vai resplandecer a sua luz diante de quem? Dos homens. E eles vão fazer o quê? Eles vão glorificar o Pai que está nos céus. Somente tem que viver conforme o... Somente isso. Tem gente que está procurando um monte de coisa, pastor. Inclusive eu vou montar na minha casa uma biblioteca. Vou fazer uma coletânea de livros. Para quê? Se nem o simples você está conseguindo viver. Nem o básico. Ó, lembra? Pacificador, limpo de coração, sal da terra, luz do mundo. Falei aqui de 4 coisinhas aqui, coisa bem simples, e estou vendo aqui que tem gente que está preocupada já. Somente tem que viver conforme o Evangelho. Mateus 5,37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, e não, não. Porque o que passa disso é o quê? Deixa eu lhe falar, quantos de vocês aqui já tiveram problema com gente que não cumpriu a palavra? Quem já teve problema? Eu acho que não é aqui esse lugar, mas tem um lugar do Brasil que eu conheço que a pessoa marca com você às 7 e chega às 11. Vocês já ouviram falar de um lugar assim já? Rapaz, eu acho que não é aqui não. Vou chegar às 9. Aí quando dá às 9h30, não vou poder ir. E o pior não é o povo, né? O pior é os crentes fazendo isso, né? Ele falou, seja o seu falar o quê? Sim, sim. Pode fazer? Rapaz, não vai dar tempo. Não vou me comprometer contigo, que eu vou me enrolar. Pois é, mas se você conseguisse entregar, eu te pagar 5.000. Rapaz, você pode me oferecer 10, eu não vou conseguir fazer. Só que tem gente que já cresce o olho, né? 5.000, pai? É, pai?
aí promete o mundo e o fundo, a eira e a beira, e não faz nada. E aí a Bíblia diz o quê? Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é o quê? Quem é que está usando a boca da pessoa para fazer esse tipo de coisa? O Satanás. Somente tem que viver conforme o Evangelho. Estou falando alguma coisa aqui que você não sabia? Falei alguma coisa aqui que você nunca leu na Bíblia? Não, está tudo bem claro diante dos nossos olhos. Falou, tem que cumprir. Chegou o dia de pagar a conta? Paga. Mas eu não tenho dinheiro. No dia que você assume uma dívida, você dobra o joelho e fala com Deus: Senhor, estou fazendo isso aqui e eu quero honrar o teu nome cumprindo cada um dos meus compromissos. Deus é o maior interessado que você tenha o nome limpo, meu irmão. Deus é o maior interessado. Fala com Ele. Glória a Deus por isso. Se tem um que vai ficar feliz de você ter interesse de cumprir a palavra, é o próprio Deus. Deus ama as pessoas justas e corretas. Aleluia. Ficou claro isso aqui? Versículo 44. Versículo 43, melhor dizendo. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e... 44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos... Eu vou até me esconder aqui, porque ficou pesado o negócio aqui, não ficou não? Hã? Vamos lá? Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei, ou seja, fale bem de quem fala mal de você. Ó, faça bem aos que te odeiam, e orai pelos que vos maltratam. Vixe. Olha para você, mãe, e diga: agora complicou. Hã? Pesado, né? Não pesado no sentido de ser difícil, mas falo pesado no sentido de que isso aqui às vezes passa longe de nós, né? Se eu ficar sabendo que o Jordano está falando mal de mim pelos cantos, o que eu quero fazer? Você falou mal de mim, miserável! Ou se não, fico sabendo que ele fala mal de mim, aí vou lá e falo mal dele para o outro. Eu pago com a mesma? Olha para sua mãe e diga: que coisa feia, né, irmão? Diga: ainda bem que eu não faço isso. Fala para ele. Ainda bem que eu não faço isso. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Vou lhe dizer, orar é uma tarefa de todo cristão. Mas orar por quem faz mal para nós é uma tarefa difícil. O apóstolo Paulo fala lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 2. Vamos abrir lá? Eu vou ler um negócio para você aqui que eu vou morrer de vergonha de ler, mas eu vou ler. Quem sabe eu aprendo, né? Que isso, pastor Jamil? É verdade. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo de número 1. Primeira Timóteo 2:1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam o quê? Deprecações,
orações, intercessões e ações de graças por quem? Ó, pelos reis, que aqui está falando dos governantes, e por todos os que estão em eminência, ou seja, eles têm poder nas mãos, para que tenhamos o quê? Uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao quê? O apóstolo Paulo está escrevendo isso aqui para o Timóteo e para todas as igrejas, dizendo o seguinte: para você ter uma ideia, nesse tempo quem governava o mundo antigo era o Império Romano. E se você pega a história do Império Romano, é um dos impérios mais cruéis que tinha. Você lembra o que eles faziam com os cristãos nas arenas? Lembra disso? E o Paulo falava para os cristãos: orem por eles. E aí? Eles jogavam cristãos em tacho de óleo quente, matavam mulheres com criança na barriga, e o Paulo dizia o quê? Tem que orar por eles. Vamos falar um negócio aqui. Esses governantes nossos de hoje, perto dos romanos daquela época, são uns anjinhos, né? É óbvio que eles fazem coisas que nós não concordamos, não é? Só que a Bíblia Sagrada manda fazer o quê? Reclamar? Manda orar. Quando eu disse para você que eu ia ler com vergonha, que talvez um dia eu aprenda, que já teve um momento na minha vida de eu reclamar de governo. De vez em quando dá uma escapada, dá ou não dá? Dá, não adianta querer se fazer de bobo agora aí, porque é verdade. Se você não está fazendo agora, você fez no outro. E se não fez no outro, está fazendo agora. Então não adianta. O dedão está apontado para nós do mesmo jeito. Verdade ou não? O que você leu ali comigo? Deus quer que todas as pessoas sejam salvas.
evangelho, acabou. As outras coisas, como o capítulo 6 de Mateus, versículo 33 diz, as outras coisas vão ser acrescentadas. Glória a Deus por isso. Então a gente vai orar no dia de hoje para recuperarmos essa essência. Glória a Deus. E aí depois nós vamos fazer aquela oração especial pela família. Aí sim, nós vamos jogar no lixo aquilo que não presta. Mas agora é aquele momento de orar para Deus fazer uma obra de cura na nossa vida. Amém, aleluia. Vamos fechar os olhos um pouquinho. Pode ficar sentado. Pai, essa primeira oração que fazemos é sobre esta palavra. Somente temos que nos portar conforme o Evangelho. Dá-se a impressão de que é algo para o coração. Eu não sei, ó Pai querido, o que cada um aqui passou na vida. Eu não sei quais foram as afrontas e as perseguições que essa pessoa passou. Eu não sei quais foram os problemas que ela teve que enfrentar na vida. Se ela foi abandonada pelo pai, pela mãe. Se ela foi criada num lar todo desestruturado. E isso marcou a vida dela. Mas hoje ela vai fazer como o salmista. Se tem uma coisa que eu quero pedir ao meu Senhor, e eu quero buscar essa coisa, que eu possa estar na presença dEle todos os dias da minha vida. Eu quero contemplar a sua formosura. Eu quero vê-lo. Eu quero aprender no seu santo templo. Por isso que eu estou aqui, junto com essa gente. E eu sei que no dia da adversidade, o Senhor vai nos ocultar. O Senhor vai nos colocar em teu tabernáculo, vai firmar os nossos pés sobre uma rocha. Por isso, Senhor, queremos hoje um coração limpo. Se precisamos, Senhor, acertar alguma coisa com alguém, nós queremos nessa noite colocar diante de Ti. Uma vez Jesus disse: quando vocês estiverem orando, perdoem se tem alguma coisa contra alguém, para que o Pai também perdoe as ofensas que vocês cometeram. Porque se nós não perdoarmos as pessoas, nós também não seremos perdoados. E tem gente aqui precisando, meu Deus, fazer essa oração para liberar alguém. Quando Jesus apareceu para os discípulos, Ele disse: aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem vocês restiverem, ficarão retidos. Então nessa noite, meu Deus, dá para essa pessoa a força que ela precisa para ela perdoar. E se ela precisa, meu Deus, pedir perdão, ela vai orar para que esse momento chegue. O Jacó sabia que ele precisava se acertar com Esaú. E ele fez uma oração séria. Lutou uma noite toda com um anjo. E o Senhor preparou o encontro dele com o irmão. A tua palavra diz que Jesus lá na cruz, ele desfez as inimizades. O cristão não tem inimigos humanos. O único inimigo nosso é o diabo.
E tem gente aqui orando, Senhor. Quanta gente nos fez mal, nos prejudicou. Mas nós queremos um dia poder conversar com essa pessoa, falar com ela e dizer: você me fez isso, fez aquilo, mas eu quero lhe perdoar. E se eu lhe fiz alguma coisa, eu também lhe peço perdão. Pai, nós estamos aqui para fazer diferente. Nós ouvimos algum dia: amamos quem nos ama e aborrecemos quem nos odeia. Mas Jesus disse: ame os inimigos, abençoe quem fala mal de você, faça bem para a pessoa que te odeia e ore por aquele que te maltrata e te persegue. E hoje nós ouvimos: Paulo mandou orar em dias onde quem dominava o mundo era o Império Romano, cruel, maligno, assassino. E o Paulo disse: até esses malignos Deus quer salvar. Quanto mais esses que nos dias de hoje falam essas besteiras, fazem essas abobrinhas, Deus quer salvá-los também. E nós estamos aqui para pedir ao Senhor: dê-nos graça, dê-nos a inteligência, dê-nos a sabedoria para fazer diferente. Eu oro, Pai, entregando essa igreja nas tuas mãos. Essa igreja está vivendo uma reforma espiritual. Essa igreja está vivendo uma reforma espiritual. Voltar à essência. Voltar à essência. Praticar as coisas conforme está escrito. E eu lhe peço em nome de Jesus, nos ajude. Prepara-nos para as grandes coisas que o Senhor quer fazer. Nós temos um objetivo. Nós queremos ser com toda a força o sal dessa terra. Nós queremos fazer a diferença. Nós queremos marcar os lugares aonde nós vamos colocar a planta dos nossos pés. Alguns aqui, meu Pai, já conseguem fazer isso. Já fazem a diferença. Outros, meu Deus, entenderam. Precisam marcar o lugar aonde estão. E se ali eles não estiverem, eles farão grande falta. Por isso nesse dia, Pai, eu peço a tua bênção. Por isso nesse dia eu peço a tua resposta sobre cada um de nós. Temos que ser o sal dessa terra. Precisamos ser a luz desse mundo. E assim, cremos que o Senhor nos abençoará. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Pegue nas suas mãos o pedido da família. Fica de pé agora, por favor. Nós vamos falar com Deus agora. Chegou a hora de colocar na lata do lixo os problemas da nossa casa. E nós queremos, meu Deus, levantar a nossa voz em oração. Participamos agora de uma verdadeira cura da nossa alma. E agora nós queremos, ó Deus, que essa luz que está em nós comece a brilhar. E eu quero, meu Deus, apresentar agora as famílias problemáticas, Senhor. As famílias, meu Deus, que estão passando por lutas, estão passando por tribulação. Famílias, meu Deus, que estão desestruturadas. Famílias, meu Deus, que estão passando pelos piores problemas, pelas piores adversidades. É filho contra pai, é pai contra filho, é marido contra esposa, é esposa contra marido. É um espírito, meu Deus, de intriga, de briga, de confusão. É um demônio, meu Deus, que entrou na vida dos filhos, meu Deus, causando a rebeldia.
É um demônio maligno, meu Deus, que se apoderou dos filhos, ó Pai querido. Está fazendo o filho ficar trancado dentro de casa, isolado. Está colocando depressão nos filhos. Mas agora, em nome de Jesus, vai sair. O espírito do inferno que está causando essas confusões, essas intrigas, essas contendas, ele vai bater em retirada agora. O demônio do inferno que tem arrastado a família para o pecado, que tem arrastado a família para as idolatrias, que tem afastado a família para os caminhos errados, tem familiado essa pessoa que está até mesmo na bruxaria, na feitiçaria. Mas agora, diabo, você vai soltar essa pessoa. Você vai soltar essa casa agora. Não vai continuar essa família nessa prisão. O demônio maldito que colocou essa família nessa enfermidade é o familiar que está hospitalizado. É o familiar que está atravessando problemas. É o familiar que está vivendo crises, que está passando por dificuldades, por apuros, por apertos. Saia daí agora em nome de Jesus. Eu estou mandando sair daí. Vamos, o demônio que está agindo, colocando a enfermidade, eu repreendo agora. É o familiar que está com problema cardíaco. É o familiar que está com problema respiratório. É o familiar que está com problema emocional. A depressão, o pânico, a ansiedade. É uma crise de choro. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Nós combatemos essa praga. Nós combatemos essa peste agora. Nós dizemos, sai dessa casa. Sai dessa família agora. Vamos, é toda obra do diabo. É toda perturbação. Em nome de Jesus Cristo. Está colocando problemas financeiros nessa família. Essa pessoa mal tem dinheiro para comer, para se alimentar. Eu estou dizendo, sai daí agora. Sai daí o demônio maldito que está tocando na fonte de renda dessa família. Eu estou amarrando esse mal agora. E eu digo, sai. Sai agora. Vamos, toda maldição, tudo que não presta, toda obra do diabo, desapareça. Desapareça. Sai agora. Sai em nome de Jesus Cristo. Toda maldição cesse. Seja amarrada agora em nome de Jesus. Levante essa folha para o céu. Diga, meu Deus, eu digo agora, diante do Senhor, dos anjos, do diabo, que todos os males da minha família estão destruídos pelo teu poder. E eu agora, com autoridade, eu amasso todos esses problemas. Amassa aí agora. Joga no chão, pisa em cima e diga, sai. Sai da minha casa, sai da minha família. Toda peste, toda praga, toda maldição, em nome de Jesus. Pai, assim nós oramos e lhe agradecemos pelas bênçãos, pelas vitórias, pelos milagres, em nome de Jesus. E se você concorda com isso, diga amém. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Jesus. Glória a Deus. Amém? A nossa casa está abençoada em nome de Jesus. Tudo bem, meus amigos? Que bênção! Você acompanhou aí a nossa reunião de sexta-feira. Sexta-feira é aquele dia onde nós fazemos uma reprise toda especial. Nesses últimos 6 anos eu tenho pregado a palavra aqui no estado do Maranhão e Deus sempre tem nos presenteado com preciosas mensagens. E eu quero que você, depois de tudo que você escutou aí na ministração da palavra, você tome decisões. A palavra do Senhor diz que a fé sem obras ela é morta. Então você precisa agir em cima daquilo que você ouviu e aprendeu. E por falar nisso, neste dia de domingo, nós temos aquele verdadeiro encontro dos filhos de Deus, onde nós nos achegamos à casa do Senhor para buscar a sua palavra, para buscar a sua presença e para aprender mais dele. Você sabe o que a Bíblia diz aqui no livro dos Salmos, capítulo de número 122? Você sabe que a Bíblia Sagrada é um livro extraordinário. Ela nos mostra o comportamento que os servos de Deus precisam ter. E o Davi disse o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel para darem graças ao nome do Senhor. Esse é o objetivo do nosso culto dominical. Você vem à casa de Deus como povo de Deus para dar graças ao nome do Senhor. E você sabe que neste ambiente de ação de graças, Deus se manifesta poderosamente. Tem uma passagem lá em Atos 16 que fala que Paulo e Silas estavam na prisão acorrentados, pés e mãos presas. Mas a Bíblia diz que eles oravam, que eles cantavam, e ali Deus mandou um terremoto que libertou não somente a Paulo e Silas, mas todos aqueles que estavam presos. E é isso que eu quero transmitir para o seu coração. Neste domingo, certamente Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida. Olha só, 8, 15, 18 horas. São 3 reuniões que eu faço aqui nesta igreja, a sede estadual do Maranhão, para ministrar para as pessoas uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, uma palavra de milagres, uma palavra de maravilhas. Por isso eu quero você aqui comigo para juntos adorarmos o nome do Senhor. E uma coisa bem interessante, ele ensina nestes salmos também a nós orarmos pela paz da nossa cidade. Você sabe que às vezes nós moramos em lugares difíceis e nós não entendemos que aqueles lugares são difíceis porque nós não estamos clamando, nós não estamos buscando, nós não estamos reconhecendo o nosso papel de vivermos a vontade plena do Altíssimo. Então, nesse domingo, eu espero ver você aqui na sede, 8, 15, 18 horas. Será muito especial o que o nosso Deus irá realizar aqui, tá bom? E agora eu vou chamar os nossos pastores para eles fazerem o anúncio dos seus endereços e horários, tá certo? Vamos começar lá com o pastor Márcio. Aleluia, glória a Deus, pastor Jamil, domingo do Espírito Santo, aqui na Igreja da Graça do Quatraque. Eu quero fazer um convite especial para essas pessoas que nos assistem. Nós temos 2 ocasiões especiais aqui, 2 reuniões poderosas, às 8 horas da manhã, como também às 18 horas e 30 minutos. É aquela busca ao Espírito Santo de Deus, aquele envolvimento com a presença do Senhor. Pode ter certeza que será uma reunião inesquecível, será uma grande oportunidade para essa pessoa ter realmente um encontro com Deus. Teremos a palavra, teremos os louvores, as orações, será um momento de muita gratidão ao Deus Todo-Poderoso. E você que me assiste é o meu convidado especial. O meu endereço é aqui na Avenida Contorno Norte-Sul, número 13, no Quatraque Primavera. Fica aqui a 100 metros da delegacia do bairro, tá bom? Um forte abraço para você e que Deus te abençoe. Amém. Vamos lá para a Igreja do São Cristóvão, pastor Joaquim. Domingo de louvor e adoração, pastor Jamil, conosco aqui no São Cristóvão, é bênção de Deus. E eu quero convidar esta pessoa que está perto, que está longe, para que se aproxime, esteja conosco neste domingo, onde nós vamos buscar a pessoa do Espírito Santo, com adoração, com louvor, levando essa pessoa ao verdadeiro encontro com Deus. Aqui no São Cristóvão, Avenida Guajajaras, número 2, aqui próximo ao Mix Mateus Tirirical. Eu conto com a presença de todos. São 2 horários, às 8 e também às 18 horas. Fica com Deus, que Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Joaquim. Vamos lá para o Anjo da Guarda. Glória a Deus, pastor Jamil, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nesse domingo lá no Anjo da Guarda é dia de manifestação do poder de Deus. Batismo com o Espírito Santo, renovação, é dia de nós buscarmos a presença do Pai. Eu te convido a estar conosco para que possamos buscar renovo, buscar fortalecimento ali na presença de Deus. No Anjo da Guarda nós estamos em 2 horários, eu te convido a estar em um desses
nesses horários comigo ali no Anjo da Guarda, 8 da manhã ou às 18 horas. Avenida Moçambique, número 7, no centrão do Anjo da Guarda. Eu te aguardo em nome de Jesus. Obrigado, pastora Rosa. Agora vamos lá para o Maiobão. Glória a Deus, maravilha! É domingo do Espírito Santo, dos filhos de Deus. Eu quero convidar você a estar comigo. Ali, o poder de Deus de uma forma muito especial sendo liberado. Você que precisa da palavra do Senhor, essa palavra que alimenta, que fortalece. Ali você vai estar sendo renovado, restaurado pelo poder de Deus. Tem sido assim muito especial, tem sido assim muitas bênçãos de Deus sendo ali liberadas. Então eu quero convidar você a estar comigo em 3 horários, às 8 horas da manhã, às 15 horas, como também às 18 horas. Grava bem o meu endereço, Estrada de Ribamar, quilômetro 7, número 20, bem no coração do Maiobão. Você é meu convidado todo especial. Obrigado, pastora Tenielma. Agora vamos lá para o Alto da Esperança. E pastor Jamil, domingo aqui no Alto da Esperança não será diferente. Estou ali na mesma fé, a partir das 8 da manhã e às 18 horas, quando estaremos nos envolvendo com o Espírito Santo. A promessa que Deus fez através do profeta Joel já se cumpriu lá em Atos dos Apóstolos. E agora nós temos que buscar para sermos cheios do Espírito de Deus. E aí vai ser muito mais fácil para você derrubar os gigantes na sua vida, principalmente na vida espiritual. Às vezes bate aquele cansaço, você não quer ir para a igreja, você não quer orar, você não quer meditar na palavra. É um gigante que está aí na sua vida. Mas domingo você vai se fortalecer juntamente comigo e você vai vencer esse gigante também na vida espiritual. Em nome de Jesus. Avenida Principal, número 5, Alto da Esperança, às 8 ou às 18 horas. Obrigado, pastor Elmo. Vamos para o Paraná agora, pastora Deise. Glória a Deus, pastor Jamil, é isso mesmo. Eu convido você para estar conosco no nome de Jesus de Nazaré na reunião de domingo, a reunião do Espírito Santo. Venha, convide o seu familiar, convide seus amigos, seus vizinhos e esteja conosco no nome de Jesus para buscar por aquele que pode te abençoar, te dar entendimento da palavra e você pode tomar posse de todas as bênçãos no nome de Jesus. Os nossos horários de reunião será às 8 da manhã e às 18 horas no nome de Jesus Cristo. Nosso endereço é Avenida 1, Paranã 3, bairro Manaíra. Eu aguardo por você no nome de Jesus. Do Paraná nos dirigimos para Coab, pastor Jonathan. Pastor Jamil, domingo é um dia especial, é para quem quer ser cheio da presença de Deus. Certa vez o salmista Davi disse que Deus colocou no coração dele uma alegria mais do que no tempo em que se multiplicavam o vinho, multiplicavam as colheitas, e Deus quer colocar essa alegria também no seu coração. Você que está me assistindo, está vivendo momentos difíceis, está passando por tempos assim de tempestades, venha estar comigo. Deus vai colocar essa paz, que não é produto das circunstâncias que você está vivendo, mas é uma paz que vem do trono dele e que vai alcançar e vai envolver a sua vida. Domingo é especial, 3 horários, 7 horas da manhã, às 15 e também às 18 horas. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Me procure nesse endereço, Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 40, no bairro da Coab. Da Coab, vamos lá para a Vila Embratel, pastora Suzane. Glória a Deus, é isso mesmo, pastor Jamil. Domingo é dia de buscar ao Senhor, é dia de se encher da presença do Espírito Santo. E nós nos encontramos ali em 2 horários, às 8 e às 18 horas. O nosso endereço é Rua 8, número 15, quadra 16. Aguardo por você para que você seja cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Muito bem, agora vamos lá para a Cidade Operária. O Homem de Deus, domingão, é aquele domingão onde nós buscamos a Deus, a presença do Espírito Santo, fazemos o que a Bíblia Sagrada diz. A Bíblia Sagrada diz lá em Osés: prossigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E domingo é aquele dia onde a gente se enche da palavra, onde a gente busca a presença de Deus, louva a Deus em nome de Jesus. Domingão é aquele dia do envolvimento, da comunhão. Nós estamos numa fé muito grande nos domingos, que são os domingos onde nós estamos clamando a Deus por vitória. E olha, domingão aqui na nossa igreja da Cidade Operária, nós temos 3 reuniões abençoadas. 8 da manhã, às 16 horas e também às 18 horas. Meu endereço é a Avenida Principal, unidade 203, número 61, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Graças a Deus, agora vamos lá para o Coroadinho. Glória a Deus, pastor Jamil. Domingo aqui no Coroadinho, aquele dia dos filhos de Deus.
A palavra de Deus, ela nos ensina, sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E esse domingo vai ser muito especial, 2 horários aqui na nossa igreja, no Coroadinho. Nosso endereço, Avenida Amália Saldanha 255, e os horários é 16 e às 18 horas. Venha buscar a paz, venha buscar a presença de Deus, venha buscar a vida de Deus para você. Tá bom, meu amigo? Você que é do Coroadinho, que é do Bom Jesus, da Vila Conceição, venha estar conosco, venha buscar o Senhor, venha encontrar o Senhor. A Bíblia diz, aquele que busca, encontra. Talvez você anda atribulado, cheio de problemas. O Senhor Jesus, Ele quer te dar a paz. Ele tem uma herança para te entregar. E eu quero encontrar você neste domingo na nossa igreja, em o nome de Jesus, tá bom? Fica aqui o meu convite, fica aqui o meu abraço e a gente se vê na presença do nosso Deus, na casa de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos lá para o São Raimundo, pastor Diego. Glória a Deus, pastor Jamil. Domingo é o domingo dos filhos de Deus no São Raimundo. Você do São Raimundo e toda a região, vem estar conosco nesse domingo. Domingo será especial, em 2 horários, 8 da manhã e às 18 horas. Ficamos localizados na Avenida Tibiri, número 4, quadra 116, aqui no São Raimundo. Vem estar conosco, meu irmão, traga a sua família, traga, meu irmão, os amigos e venha, meu irmão, louvar e engrandecer o nome desse Deus Todo-Poderoso. Espero por você em nome de Jesus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é isso que você tem que ter dentro do seu coração. Alegria em estar aqui conosco, buscando a presença de Deus e vivendo as maravilhas do Altíssimo. Lembra? 8, 15, 18 horas, aqui na Guaxinduba 27, bem no centrão de São Luís. Nós vamos ter a alegria e o prazer de receber você e a sua família para lhe apresentar a verdadeira obra de Deus para a sua vida, tá bom? Esteja conosco, participe, que será especial, tá bom? Eu espero encontrar você na igreja e é certo que a vitória de Deus chegará até você, tá bom? Fica na paz e até lá.